Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, zombou do nome de Deus e zombou da existência de Deus. Ele postou no seu Twitter, ele fez uma pergunta: quem é Deus? E deu uma resposta diminuindo a existência e a pessoa de Deus. Eu vou aqui trazer para vocês, segundo a palavra de Deus, e dando uma resposta ao Yang Wanming sobre quem é Deus. Isso é muito interessante, porque tem muitas pessoas que ainda não sabem quem é Deus de verdade. Deixa bastante curtida e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, porque com certeza hoje você vai entender quem é Deus. Vamos direto a esse assunto aqui e entender esse Twitter aí do embaixador da China. Eu vou direto aqui para a matéria. Está no Twitter, eu tenho o Twitter do embaixador da China, mas vamos aqui para o Gospel Prime, que mostra bem detalhado. Ele botou aqui, ó, quem é Deus? E respondeu, o povo é Deus, diz o embaixador da China. Esse aqui é o embaixador da China, que aparece muito, né, nas nossas... no Brasil, porque ele não aceita que ninguém critique a China, mesmo depois da China ter soltado esse vírus do mal aí e não ter segurado essa situação na China. Ó. O embaixador do regime comunista chinês no Brasil, Yang Wanming, país que tem intensificado a perseguição contra os cristãos, resolveu usar o Twitter para responder quem é Deus, na sua concepção distorcida de fé e espiritualidade. Para o representante da China, o povo é Deus, e é quem faz e determina a história. O comentário foi feito nesse domingo, dia 18 de julho, através do seu Twitter. Olha aí, ó. Tá aqui com o momento que ele pergunta. Tudo em português, hein? Olha aí, o Wanming, quem é Deus? O povo é Deus. É o povo que faz a história e determina. Pessoal, esse ataque aí que o Wanming está fazendo não tem outro objetivo senão atacar a fé, né, de toda a igreja no Brasil. Porque a China vive dentro de uma verdadeira cortina de ferro para o cristianismo. A perseguição ao cristianismo na China é gigantesco. Realmente é um país ateu, como acontece em todo país que se torna comunista. A primeira coisa que o comunismo tenta matar no coração do povo é Deus. Deus, ele não existe para o comunista. Para eles, o partido comunista é Deus. O partido para eles é Deus. É até interessante o Yang Wanming dizer que Deus é o povo, quando eles não respeitam as decisões do povo. Se Deus é o povo, por que não tem democracia? Por que o povo não participa mais do governo? Por que a dominação inteira que acontece no povo, que é liderado por um partido comunista, que faz o que quer com o povo e trata o povo como se fosse gado, que é o que eles fazem na China? Deus é o povo? Mentira! Na verdade, eles não acreditam de forma nenhuma na existência de Deus. Né? Você vê que em Cuba, que está acontecendo todo esse movimento pró-liberdade, quando Fidel Castro ele assumiu Cuba, começou as manifestações em 1959, Fidel dizia que Cuba não se transformaria comunista, que isso era mentira, jamais transformaria num país comunista. Né? E depois que Fidel Castro assumiu o poder de Cuba de forma total, ele anunciou que o Estado era ateu. O Estado cubano era um Estado ateu, mesmo com mais de 60% da população que era católica e outros evangélicos e de tantas outras religiões, mas ele anunciou que o Estado era ateu. Ponto. E começou uma perseguição sobre todos os outros, porque para eles, para o comunismo, né, Deus é o comunismo, Deus é o partido, e ponto final. E é isso que eles seguem. Né? Então, quando o Yang Wanming faz um negócio desse aí, é apenas para atacar o Brasil, para chocar. Mas vamos aqui, porque quando você pega e faz uma pesquisa no Google sobre Deus, quem é Deus? Perguntando no Google. O Wikipédia vai responder para você o seguinte: Deus é um conceito de ser supremo presente em diversas religiões monoteístas, enoteístas ou politeístas, sendo geralmente definido como espírito infinito e eterno, criador e preservador do universo. No pensamento monoteísta, Deus é o ser supremo e principal foco da fé. Tem mais, né? Nos respostas da Bíblia, quem é Deus? Deus é o ser supremo, criador de todo o universo. Ele não tem princípio nem fim, sabe todas as coisas e tem poder para fazer tudo. Vou pegar a Bíblia aqui e tentar olhar qual o momento que a Bíblia tenta provar a existência de Deus. Em versículo nenhum na Bíblia, e em momento nenhum na Bíblia Sagrada, a Bíblia tenta provar a existência de Deus.
Porque toda a Bíblia Sagrada parte do princípio da existência de Deus. E que você acredita e tem fé na existência de Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Agora, a maior prova da existência de Deus é a existência do homem. Existe um DNA de Deus dentro do homem. Deus, quando soprou o sopro de vida para o homem, deu o espírito do homem, o ruach, no hebraico, né? Dentro do espírito do homem tem um pedaço do sopro de Deus. E esse sopro de Deus, essa chama da vida que está dentro do interior do homem, ele sente necessidade de estar perto de Deus. É uma coisa maravilhosa, que o homem, né? Que dentro do homem, o próprio homem é a maior prova da existência do Criador. Então nós sentimos a necessidade de Deus. Se alguém perguntasse assim, quem é Deus? Nós poderíamos dizer que Deus é um grande artista. Pois se você olhar para esse mundo, gente, tantas cores, né? Os passarinhos, o verde das árvores, o azul dos mares, né? A cada cor do céu, das nuvens, a forma maravilhosa como o mundo foi criado, você percebe o seguinte, olha, quem fez tudo isso é um grande artista. Deus é um grande artista, é o maior artista do mundo. Conta-se que um homem, ele não acreditava na existência de Deus, né? E ele fez um grande sistema planetário, né? Toda a consolidação para mostrar como funcionava a movimentação da Terra, o Sol, a Lua, os planetas em volta da Terra, para provar para um amigo seu, que acreditava em Deus, que Deus não existia, que tudo era uma criação natural. E ele montou toda uma estrutura para mostrar para aquele homem. Ele, olhando para aquela estrutura, ele começou a fazer perguntas, né? E ele observa aquele sistema planetário que ele fez, e ele começou a pensar, meu Deus, como é que a Terra fica nessa posição, né, tão perfeita, fazendo essa volta em torno do Sol? Se a Terra se aproximar mais do Sol, toda a vida na Terra vai morrer queimada. Esses dias para trás aí, vocês viram informação que começou a ficar muito quente no Canadá, e morreram mais de 500 pessoas no Canadá. Imagina se a Terra se aproximasse do Sol, mais um pouquinho do Sol. Toda a vida na Terra seria dizimada, se a Terra se aproximasse do Sol. Agora imagina se a Terra se afastasse um pouquinho do Sol. Toda a vida na Terra poderia ser dizimada pelo frio do gelo. Então você percebe que a criação é tão perfeita, que os movimentos, né, de rotação e translação, né, que vem o dia e vem a noite, vem o sol, né, quente, nos aquecendo, e depois vem a noite, é tudo tão perfeito, demonstrando que alguém gigante, maravilhoso, tremendo, fez tudo isso. E quem fez isso? Deus. Então aquele homem que queria mostrar isso para um crente, dizer que Deus não existia, quando ele olhou isso, ele disse, Deus existe. Não tem como você olhar para toda a grandeza da criação de Deus e não ver a revelação de Deus em tudo isso. Então você percebe que alguém grande, maravilhoso, fez tudo isso. O próprio Darwin, né, que criou a teoria das espécies, ele dizia que ele ficava fascinado com cada detalhe que existe em cada ser. E o Darwin disse que, olhando para o olho humano, o olho do homem, a forma como o olho é feito, os detalhes, ele disse, isso não tem como ter surgido do acaso. Alguma mente poderosa fez tudo isso. Então, o próprio Darwin disse que isso surgiu de alguma coisa, né? Então, o que você percebe aí? Deus fez tudo isso. Agora, quando eu pego aqui para a Escritura Sagrada, teve um homem que perguntou para Deus o seu nome. Disse, Deus, quem é Deus, né? Qual é o seu nome? Conta-se que quando Deus aparece para Moisés, em Êxodo, capítulo 3, verso de número do 13 em diante, e manda Moisés resgatar o povo do Egito, diz o texto assim, então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? O que vou dizer para esse povo, se eles me perguntar qual é o seu nome? E aí Deus disse para Moisés assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Por que Deus disse eu sou o que sou? Porque Deus não teve princípio de dias e não terá fim de dias. Deus é e pronto. Ele disse, eu sou o que sou. Ele disse, mas assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E aí Deus vai refinando a resposta e disse para Moisés, e disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó,
me enviou a vós. Este é meu nome eternamente e esse é meu memorial de geração em geração. Então Deus disse para Moisés, quando você parar diante do povo de Israel, você vai dizer para eles o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E observe que o povo estava preso e escravizado no Egito há 400 anos, servindo como escravo para Faraó, sendo humilhado, né? E aí Moisés aparece diante de todo o povo e diz, o Deus de vossos pais me enviou a vós. Quem é esse Deus? E aí, de repente, Moisés diz, o Deus de Abraão. Quando Moisés cita o Deus de Abraão, o Deus de Abraão tinha um significado muito grande. O Deus de Abraão significa o Deus que faz promessas e o Deus que cumpre promessas. Porque Deus fez uma promessa a Abraão, que faria de Abraão uma grande nação. E através dessa nação, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, quem é o Deus de Abraão? O Deus que faz promessas e o Deus que cumpre promessas. E quando ele diz o Deus de Isaac, Isaac não poderia nascer. Sara, a mãe de Isaac, tinha mais de 90 anos quando Isaac nasceu. Isaac é um verdadeiro milagre de Deus. E o que é o milagre? É a suspeição da ordem natural para que algo sobrenatural venha acontecer. Então, Isaac era um milagre de Deus. Então, eles disseram, o Deus de Isaac me mandou a voz, o Deus que faz milagres, o Deus que faz coisas extraordinárias. Só isso, não. Ele diz, o Deus de Jacó me enviou a voz. Quem é o Deus de Jacó? O Deus de Jacó é o Deus que muda situações. Olha que coisa interessante eu quero passar para você aqui. Sobre o Deus de Jacó, quando você pega a Escritura Sagrada, Gênesis capítulo de número 32, disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Foi o que Jacó disse para o anjo, né? E ele disse, qual é o teu nome? O anjo perguntou a Jacó, qual é o teu nome? E ele disse, meu nome é Jacó. E ele disse, não te chamarás mais Jacó. De hoje em diante, teu nome será Israel. Esse texto tem um significado maravilhoso, eu vou te explicar o porquê. Porque Jacó, a vida dele, toda a vida de Jacó, ele foi conduzido. Jacó enganou o seu irmão, né? Ele fez um guisado quando o irmão dele estava muito cansado por ordem da mãe, enganou seu irmão para comprar a primogenitura do irmão. Jacó enganou seu pai por ordem da mãe. A mãe de Jacó, Rebeca, fez Jacó, né, enganar o seu pai para ele tomar a bênção que seria do seu irmão, né? Até que Deus já tinha prometido que o maior serviria o menor, ou seja, Esaú serviria Jacó. Mas houve uma trapaça. Jacó se tornou um enganador, e o nome Jacó significa enganador, ludibriador. Então Jacó foi conduzido o tempo inteiro pela sua mãe. E depois que Jacó enganou seu irmão, o pai de Jacó, né, Isaac, mandou Jacó para as terras de Labão. Vai para a terra de Labão para que teu irmão não faça nenhum mal contigo. E Jacó foi. Quando Jacó chega na terra de Labão, ele se apaixona por Raquel. Ele trabalha 7 anos por Raquel. Depois dos 7 anos, ele casa com a irmã de Jacó. Ele é enganado. A irmã de Raquel. Ele tem que trabalhar mais 7 anos. Depois de 7 anos, 14 anos, Jacó começa a cuidar das ovelhas, né, de Labão. E começa a enriquecer, mas começa a ser enganado por Labão. Mas Deus o abençoa assim também, de forma maravilhosa. Só que quando chegou tudo isso, o fim de tudo isso, né, Jacó passa ali o tempo todo sendo conduzido por Labão. Deus manda Jacó voltar para a terra dos seus pais. E Jacó volta. A vida inteira de Jacó foi conduzido. Foi conduzido por Rebeca, sua mãe, foi conduzido por seu pai, Isaac, foi conduzido por seu tio, Labão, e agora é ordenado por Deus para voltar. Mas tem um momento, um único momento na vida de Jacó, que Jacó toma uma decisão por si mesmo. Ele faz toda a família dele passar o val de Jaboque, e ele fica sozinho. E luta com o anjo a noite inteira. Ele estava determinado. Ele disse, eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida. E ele briga com o anjo a noite inteira, e quando a alva estava vindo, o dia estava nascendo, o anjo diz, olha, eu tenho que ir embora. Deixa-me ir. Ele disse, eu não vou te deixar você sair daqui. Só depois que você me der a minha bênção. Que bênção era essa que Jacó queria? Jacó queria a bênção da mudança, né? Jacó queria que a sua história fosse mudada de forma total. E o anjo pergunta, qual é o teu nome? Ele diz, meu nome é Jacó, ou seja, meu nome é enganador, mentiroso, ludibriador. Ele disse, de hoje em diante não te chamarás enganador. De hoje em diante serás príncipe. De hoje em diante te chamarás Israel, que significa o que luta
com Deus. Olha que coisa maravilhosa. E toda a vida de Jacó foi transformada. Então, quem é o Deus de Jacó? É o Deus que muda situações. Esse texto de Jacó é maravilhoso porque tem muitas pessoas que esperam alguém mudar a sua vida, né? Ou alguma coisa mudar a sua vida. E Jacó, ele toma uma decisão, ele diz, eu preciso mudar a minha vida. Né? Então, o que eu digo para você, inspirado em Jacó? Não espere sua vida mudar. Não espere as pessoas te conduzirem à mudança. Faça você mesmo a mudança que você quer na sua vida. O seguinte, quem é Deus? Cada um, pela sua experiência pessoal, tem que responder. Quem é Deus para você? Quem é Deus na sua vida? Eu sei quem é Deus na minha vida. E eu digo para você, Deus para mim é tudo. Sem Deus, o que seria de mim? E o que seria da minha família? Muito obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e vamos responder aí para o embaixador chinês quem é Deus para todos nós, ok? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Um abraço, fui.